Antes de mais, quero cumprimentar a todos. Muito bom dia, Deus vos abençoe, que este possa ser um sábado feliz e agradável aqui todos juntos. Somos tão poucos também e tomara que em breve nós possamos ter aqui a nossa igreja novamente repleta e que possamos tirar esta coisa que tapa as nossas rugas, não é? Que isto é bom para tapar as rugas. E esperamos que dentro de algum tempo nós possamos estar numa situação normal. Antes de iniciarmos a revisão da lição que estudamos esta semana, eu gostaria de vos pedir que, quando for o momento oportuno, quando acharem oportuno, podem interromper-me e dizer alguma coisa de vossa justiça. Naturalmente que eu não vejo bem, eu não ouço bem, mas ouço melhor do que vejo. Quando quiserem fazer alguma intervenção, vocês não só levantem a mão, mas digam, eu quero falar. E pronto, e eu vou permitir e agradecer que vocês digam alguma coisa. A lição desta semana é uma lição muito interessante, ou foi uma lição muito interessante, mas antes de nós entrarmos propriamente no estudo, eu gostaria de pedir a Deus que nos ajudasse a compreender melhor aquilo que estudamos. Vamos inclinar as nossas cabeças. Pai Santo que estás nos céus, pedimos a Tua bênção para esta manhã, pedimos a guia do Teu Espírito Santo e que nós possamos entender a matéria de estudo que veio até nós esta semana. Queremos pedir, Senhor, que possas abrir os nossos entendimentos, os nossos pensamentos e dar-nos um vislumbre mais profundo e mais profícuo daquilo que tens para nos ensinar. Perdoa-nos as nossas faltas, abençoa também aqueles que aqui nos faltam, abençoa aqueles que nos escutam através da internet, que a cada um possas dar a Tua bênção e que todos juntos possamos caminhar para o Teu reino. Perdoa-nos as nossas faltas, rogamos e agradecemos em nome e pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de começarmos a lição, o assunto da lição desta semana, eu gostaria de perguntar se vocês se lembram qual é o tema geral do trimestre, o tema geral do estudo do trimestre. Repouso em Cristo. E cada lição, em cada semana, nós estudamos alguma coisa relacionada com este repouso em Cristo. A lição desta semana tem como título As raízes da inquietação. Primeiro eu gostaria de saber porque é que nós precisamos de repousar. Porquê? Ou estamos inquietos, não é? Ou estamos cansados. Às vezes o cansaço provoca inquietação. E para nós percebermos o que é o repouso em Cristo, precisamos compreender os motivos pelos quais precisamos desse repouso. Naturalmente, a lição desta semana trata das raízes da inquietação. O que é inquietação? O que é que significa esta palavra? Podem ajudar-me? O que é que significa a palavra inquietação? Quando nós estamos inquietos, como é que nós estamos? Quando nós estamos inquietos, estamos... Diga, minha irmã. Ansiosos. Ansiosos, nervosos, não é? E não estamos bem. Não é uma coisa normal a inquietação, mas faz parte da vida de cada um. Em algum momento da nossa vida nós estivemos inquietos por algum motivo. Conta-se uma história do indivíduo que estava no seu quarto e passeava de um lado para o outro, não conseguia dormir. E a esposa perguntou, mas porquê é que tu não dormes? Eu tenho uma dívida para pagar amanhã e não tenho dinheiro para pagar.
Então o homem não conseguia dormir. A esposa disse, sim, mas a quem é que tu deves? É o nosso amigo António. Mas tu deves muito dinheiro? Devo um bocado de dinheiro, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Mas isso é fácil. Espera aí. Pegou no telefone e ligou. António, o meu marido deve ter aí um dinheiro que tinha que pagar amanhã, não é? Sim, ele tem que amanhã tem que me pagar uma quantia lá que ele disse. E a senhora disse, olha, António, o meu marido não tem dinheiro para te pagar. Portanto, amanhã não te vai pagar com certeza. E desligou o telefone. E virou-se para o marido e disse, olha, já podes dormir descansado. Quem não dorme agora é o António. Portanto, por vezes, os problemas têm que ser resolvidos assim. Mas quando nós estamos inquietos, tem que haver um motivo. Tem que haver uma raiz. E é sobre esse tema que nós deveríamos discorrer um pouco esta manhã. Diz-nos aqui, a primeira parte da lição, que Jesus traz divisão. Quando eu li pela primeira vez esta afirmação da Sagrada Escritura, quando Jesus disse, não vim trazer paz, mas espada. Lembram-se desta passagem da Sagrada Escritura? E quando eu li isto, eu fiquei um pouco confuso. Como é que diz, Jesus noutras partes diz, dou-vos a minha paz vos dou, não é? Não vos a dou como o mundo a dá, mas, e continua dizendo que a sua paz é uma paz que não é uma paz do mundo. Mas ele diz também que veio trazer divisão. Eu não sei se alguma vez sentimos isto nas nossas vidas. Eu lembro-me quando eu aceitei a Cristo, tive alguns problemas familiares, porque a minha família não, embora fosse de raízes cristãs, vamos dizer assim, não era uma família praticante do ponto de vista religioso. E a minha mãe não aceitou muito bem o facto de eu me ter tornado adventista. E começou a haver alguns conflitos entre nós. Eu também não fui muito esperto, não fui muito inteligente, não soube gerir a situação como devia gerir, e chegou a um ponto em que as coisas começaram a ficar azedas. Mas, felizmente, graças a Deus, tanto a minha mãe como eu conseguimos ficar em paz e resolver as coisas. E ela aceitou-me como adventista e eu aceitei-a como ela era, e as coisas passaram a funcionar razoavelmente e sem conflitos. Mas este facto trouxe alguma inquietação à minha vida como jovem adventista e também à vida dela, porque ela não esperava que eu me tornasse adventista. E esta passagem da Bíblia que diz que Jesus afirmou que não veio trazer paz, mas espada, aplica-se exatamente ou eu apliquei exatamente na minha experiência, na minha caminhada com Cristo. Naturalmente que cada um de nós terá a sua própria experiência de vida como adventista, como seguidor de Cristo, terá a sua própria experiência. Uns terão experiências doces e alguns poderão ter algumas experiências amargas. Mas a verdade é que Jesus disse que aquele que perder a sua vida por amor dele, ganhá-la-á, certo? Eu gostaria que nós meditássemos um pouquinho, ou falássemos um pouquinho. Não me deixem falar sozinho, que eu sou muito falador, começo a falar e eu nunca mais acabo.
vocês façam alguma intervenção que achem conveniente fazer, podem fazer à vontade. As nossas visitas também. O nosso irmão Toninho, a nossa irmã Carla, o Pedro, e eu não sei se vejo aqui mais alguma visita, mas estão à vontade. A nossa irmã, podem fazer a intervenção que acharem conveniente, e eu, se conseguir escutar, tenho que falar alto. Se eu conseguir escutar, estamos aqui para vos ouvir e para, enfim, discutirmos alguma coisa se for necessário. Falam-nos daqui de uma característica das pessoas que faz com que tenhamos inquietação. Lembra-se qual é essa primeira característica que é apresentada na lição? Há muitas características que fazem com que na nossa vida apareça a inquietação. Mas nesta lição desta semana foram apresentadas apenas 4 características. 1, 2, 3, 4. Apenas 4 características. A primeira que foi apresentada foi o egoísmo. O que é o egoísmo? Expliquem-me lá que eu sou um bocado burro. O que é o egoísmo? O que é que acham? Ninguém sabe o que é o egoísmo. Ninguém sabe o que é o egoísmo. Eu não acredito. Eu sei que vocês sabem o que é o egoísmo, não querem dizer. O egoísmo é uma característica que as pessoas têm. Eu digo as pessoas porque eu duvido que alguém não tenha nunca uma pontinha de egoísmo, mesmo que seja pouco. Mas todos nós, uma pontinha de egoísmo. Quando é que nós manifestamos esse egoísmo? Quando as coisas correm mal para o nosso lado. Não é? Quando as coisas correm mal para o nosso lado, nós... fulano fez-me isto. Nós nunca fazemos nada de mal. Os outros fazem. Os outros fazem-nos mal. Nós não fazemos mal aos outros. Estou certo ou estou errado? Pelo menos é o que nós pensamos. Fulano maltratou-me ou disse-me alguma coisa errada. Mas o que é que eu fiz para ele me maltratar? Nós pensamos logo, o que é que eu fiz? Que mal é que eu fiz? Eu. E estamos sempre com aquela preocupação do nosso eu ser ofendido por qualquer motivo. Isto é uma pequena amostra do que é o egoísmo, mas há outras facetas da vida das pessoas que demonstram que as pessoas, de facto, têm uma tendência implantada no seu ser, que é uma tendência para ser egoísta. E nós vemos isto logo desde crianças. Nós vemos crianças que são absolutamente egoístas. Elas querem tudo para elas, não querem que as outras pessoas tenham alguma coisa. Elas são absolutamente egoístas. Algumas crianças. E essa característica manifesta-se desde tenridade e vai pela vida fora. Se for cultivada, aí temos um problema na vida. Porque o egoísmo leva a situações muito complicadas se nós permitirmos que esta característica tome conta da nossa vida. Não sei se querem comentar alguma coisa sobre este assunto. Ninguém quer comentar nada. Irmão Seixo, não quer dizer nada. Não. É que se vocês não dizem nada, eu penso que estão todos zangados comigo. Mas eu egoisticamente, digo, há tanto tempo que eu não vos via. Como é que vocês estão zangados comigo? Então, estou a brincar. Meus irmãos, o egoísmo é uma das características que fazem parte da raiz do nosso
da nossa inquietação. É uma das características que fazem parte da inquietação. E que diremos da ambição? O que diremos da ambição? A ambição leva, muitas vezes, a termos coisas boas na vida, mas também leva a ter coisas muito más. Tudo depende da quantidade de ambição que nós temos, ou da amplitude deste sentimento, desta ambição. Quando a ambição é desmedida, leva-nos a cometer erros graves e que podem tornar-se uma complicação para a nossa vida. Quando nós vemos alguém que tem um objeto que nós gostaríamos de ter e nós pensamos, eu também vou querer ter isto e vou trabalhar para conseguir alcançar esse objetivo. Por exemplo, ter, sei lá, os homens normalmente gostam de ter carros, não é? Carros bons, carros com aparência. E se o amigo tem um carro bom, aí diz, eu também quero. Também quero um carro bom. E podem trabalhar nesse sentido e, inclusivamente, exagerar no trabalho, porque ambicionam ter determinada coisa que é difícil para ele alcançar, exagerar no trabalho e ficar doente. A ambição desmedida, eu digo, a ambição desmedida, porque nós precisamos ter alguma ambição, não é? Se nós não tivermos alguma ambição, estamos mortos. Mas a ambição desmedida, aquilo que é demais, isso faz mal à nossa saúde e provoca inquietação. Porque é que o meu amigo tem um carro XPTO e eu tenho uma bicicleta? Porquê? Eu costumo dizer, quando eu era garoto, era um garoto pobre. Eu era um garoto pobre. Não tinha nem uma bicicleta. Os meus amigos tinham bicicletas para andar lá. Eu aprendi a andar de bicicleta numa bicicleta que era do meu pai. Mas o meu pai não dizia que a bicicleta era dele. Ele dizia que aquela era a bicicleta da família. E, de facto, era da família. E, quando eu era criança, pensava, bicicleta, nunca vou ter uma bicicleta na vida. Mais tarde, tive uma bicicleta que não era minha, era do meu pai, era a bicicleta da família. Depois eu pensava, nunca vou ter um carro. Nunca. Porque achava que era muito pobre. Aqui há uns dias estive a conversar com o Pedro e estivemos a contar os carros que eu já tive. 16 carros que eu já tive. Tudo carro velho. É tudo carro velho. Mas foram 16. Era muito carro, não é? Tive carros de trabalho, tive carros de família, mas eu nunca tive ambição de ter um carro do género, eu não sei, quem percebe de carros, Toninho, um carro que custa aí 100 milhões de euros, um Tesla, por exemplo. Nunca tive ambição para ter um Tesla. Nunca tive. Eu acho que 100 milhões de euros dá para comprar muitos carros. Então eu podia comprar um carrinho mais acessível e o resto utilizar em coisas mais interessantes. Mas há pessoas que não veem este raciocínio com bons olhos. Eles acham que se os outros têm, ele também tem que ter. Porque é que ele tem ou não tenho? Vamos fazer todos os possíveis para eu ter também aquilo que ele tem. E depois, quando alcança, diz, afinal, para quê? Porquê tanta preocupação com uma coisa que é um objeto que... Quando nós falamos de objetos, falamos também de posição na vida.
Posição social. Sabem porque é que nós, às vezes, ambicionamos ter uma determinada posição social? Porquê? Respondo. Quem é que falou? Diz, Emanuel. Queremos ser vistos. Diz, querido. Queremos ser vistos. Ter visibilidade. Exatamente. Mas, irmão Carlos, já Exatamente. comecei a falar. Não sei se está-me a ouvir. Consegue-me ouvir bem? Estou a ouvir. A ambição é algo que é bom, em certa medida, como também pode ser mau. Ou seja, se for associado com o egoísmo, com a palavra egoísmo, a ambição torna-se má. Exatamente. Mas a ambição é boa, ou seja, é isso que nos traz motivação para o dia-a-dia. Eu ambicionar ser algo. Mas aqui, como a lição fala, logo no capítulo 22 de Lucas, peço perdão, dos versículos 14 ao 30, vemos aqui no versículo 24 uma discussão que começa entre os discípulos para tentarem descobrir qual deles era o maior no meio deles. Porque eles pensavam que o reino de Jesus era para este mundo e não pensaram naquilo que era o eterno, que era o céu. E Jesus veio mostrar claramente qual era o propósito dele, tornar-se servo, contrariamente àquilo que Satanás queria. Logo à partida vemos quem é que coloca no nosso coração e na nossa mente a ambição de querermos ser algo, alguém destacado dos outros. Esse é o problema. Destacar-me para quê? Para ser melhor do que os outros, só para mostrar que sou melhor? E hoje em dia, as redes sociais, lá está, eu digo sempre, têm um lado bom e têm um lado mau. Mas hoje em dia as redes sociais, posso falar no Instagram, posso falar em qualquer outra comunicação social, tem uma vertente que é eu mostrar para quem não me conhece uma vida aparentemente boa. Eu sou melhor do que os outros, levo uma vida melhor do que a tua. E isso pode-se tornar um problema na sociedade. Porque eu vivo uma vida aparente, de ilusão. Ou seja, faço mostrar aos outros aquilo que na realidade eu não consigo viver diariamente 24 horas. Então vivo só de aparências. A ambição, lá está, pode ser muito... É ambígua. É boa e também é má. É isso mesmo, Emanuel. Obrigado pela tua intervenção. De facto, a ambição pode ser boa ou má. Tudo depende da extensão dessa ambição. Até certo ponto, é bom termos ambição. Senão, não passamos a cepa torta, não é? Mas, a partir de um certo nível, as coisas complicam-se. Alguém quer falar lá atrás? Minha irmã, faz favor. Ainda na questão da ambição, as pessoas muitas vezes têm a convicção que a ambição é algo do mal. Eu conheço uma pessoa, bem perto de mim, que quando foi fazer uma entrevista para o banco, o entrevistador perguntou-lhe: é ambicioso? Mas ele, como pensou que aquela ambição que lhe estavam a perguntar, que era uma ambição cobiçosa, disse: não sou ambicioso. Então não serve para este cargo. E foi eliminado. Muito bem. Foi o meu filho Bruno que perdeu esta oportunidade e depois disse: mãe, eu pensei que quando me estavam a perguntar se era ambicioso, como ia mexer com o dinheiro, tive receio de dizer que sim, que era ambicioso. E então, a ambição é de facto boa quando ela tem boa intenção. Mas é uma ambição desmedida, como dizia o irmão Carlos, pois isso leva-nos, de facto, ao tal egoísmo e a só querer para nós. Obrigada. Muito bem. Obrigado, Fernanda. É a Fernanda. Foi a Fernanda que falou, porque eu reconheci pela voz. Daqui não vejo bem, mas agora já vejo o perfil, já percebi que é a Fernanda. Mas reconheci pela voz. Muito obrigado pela sua intervenção também. Eu vi alguém mais ali a levantar a mão, não sei se queriam falar. Alguém aí queria falar? Obrigado. Como já ouvimos e já nos foi dito aqui que a ambição ou tudo nessa vida acarreta sempre dois sentidos, ou dois caminhos, bem e o mal.
Mas gostaria também de reforçar aqui a ideia de que, por exemplo, no livro de João, no capítulo 15, no verso 5, Jesus diz que eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Nessa expressão que Jesus diz, porque sem mim nada podereis fazer, Jesus está querendo dizer em todas as áreas da vida. Sem Jesus a gente não faz nada. Muito bem. E nós conhecemos que sem a lei de Deus o homem também não consegue viver. Porque se o mundo não se baseasse naquilo que é a lei de Deus, o mundo estaria um caos. Ninguém poderia respeitar ninguém. E sem o amor de Jesus, até mesmo o lado bom da ambição torna-se ruim. Muito bem. Muito obrigado, meu irmão, pela sua intervenção. Fala-nos de uma outra característica que Jesus, eu ia dizer que Jesus odiava, mas será que Jesus odiava alguma coisa? Mas Jesus criticava profundamente esta característica que ele encontrava nos fariseus e nos escribas. Lembram-se qual é esta característica? Hipocrisia. O que é que significa a palavra hipócrita? Como? Fingido. É alguém que representa um papel que não é ele. Certo? E eu pergunto, será que isto é uma característica comum neste nosso mundo tão... O que é que vocês acham? Olha, eu acho que em algum momento da nossa vida nós temos a tentação de fingir um pouco. Desculpem lá eu ser assim tão... Mas em algum momento da nossa vida nós pensamos, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém está a observar e eu posso proceder desta ou daquela maneira, não há problema nenhum. Os fariseus e os escribas eram pessoas que tinham uma cultura mais vasta do que o povo daquele tempo, certo? E por estas características que eles tinham, de serem mais cultos, serem mais conhecedores, eles envaideciam-se demasiado, mas fingiam que eram pessoas humildes. Eu não sei onde é que eu já vi isto, sabe? Eu não sei onde é que eu já vi isto. Aqui neste nosso mundo, isso é a coisa mais comum que há por aí. As pessoas... há pessoas que têm determinados estatuto social e pensam que são mais que os outros. Uma pessoa como eles, que precisa de comer, e dormir, e descansar, e caminhar, e trabalhar, não é uma pessoa normal para eles. Eles acham que são superiores. Eu conheci um indivíduo que, quando se apresentava no seu trabalho, quando alguém se ia encontrar com ele, se fosse uma pessoa assim, de um estatuto do ponto de vista técnico, ou do ponto de vista de conhecimentos, se fosse um indivíduo com uma formação mais elevada, ele apresentava-se como tendo um montão de cursos, um currículo que aquilo nunca mais acabava. Ele começava a dizer, eu sou fulano tal, eu tenho estes estudos assim e tal, e já trabalhei aqui, escrevia logo ali um currículo que nunca mais acabava. E nós, desculpem, eu digo nós porque eu conhecia essa pessoa, nós criticávamos aquela atitude dessa pessoa. Ela, para ser apresentada a alguém, não precisava estar a dizer que era doutor nisto ou naquilo, ou conhecido, ou ter este currículo assim do trabalho, não interessava. Quando eu cheguei ao Brasil, quando eu estive imigrado no Brasil, eu fui para o Brasil em circunstâncias complicadas. Quando saímos de Angola e tal,
eu tive que emigrar para o Brasil, fui para o Brasil. Quem é que eu vou encontrar na fila a pedir que os seus documentos fossem autenticados para ele poder permanecer no Brasil? Encontrei lá esse indivíduo. Muito humilde, muito, aparentemente, não é? Muito humilde e tal, e eu a pensar, vejam bem, este indivíduo que era um vaidoso, desculpem o termo, que era um vaidoso, que se fartava de pavonear para toda a gente ver, está aqui nas mesmas circunstâncias que eu, que sou um pé rapado, que cheguei aqui ao Brasil com uma mão à frente e outra atrás, como dizia o outro. Certo? Portanto, ninguém, por mais... Sim, senhor, dou-lhe já a palavra. Ninguém, por mais ilustre que seja, é mais do que outra pessoa. As pessoas são pessoas. Há pessoas, desculpem dizer isto, mas há pessoas que tratam melhor os animais irracionais do que o seu semelhante. E vocês dizem, não pode ser. Pode. Pode e pode. E digo eu que sou velho. Certo? Diga-me, minha irmã. Para mim, um hipócrita, e acho que a lição também refere isso, não é só um fingido ou alguém que se quer fazer mais do que é. Ele é também uma pessoa que coloca em cima dos ombros dos outros fardos que ele próprio não carrega. Ou seja, ele inflige ao outro a obrigação de fazer, de ser, de agir de certa maneira, quando ele próprio não o faz, simplesmente finge que faz. E era isso que Jesus criticava nos fariseus. Eles fingiam que oravam e oravam em público apenas para os outros verem, quando a sua vida não era regrada todos os dias por essa regra e por essa maneira de agir. Era só em público que eles agiam de determinada maneira para se fazerem notar e para se fazerem mostrar aos outros que eram diferentes e superiores. Muito bem. Muito obrigado pela sua intervenção. Não consegui reconhecê-la. Filomena. Filomena. Cunhada do Marco Modesto. Sim, senhora. Muito obrigado, sim. Portanto, a hipocrisia é uma coisa um bocado... qual é o termo que eu hei de usar para nós percebermos? É um bocado... É triste nós vermos que as pessoas, por vezes, podem ser hipócritas. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Será que alguma vez nós nos comportamos como gente hipócrita? Eu já sei que vocês estão a pensar assim, eu nunca sou hipócrita, eu nunca finjo nada, eu sou muito frontal. Muito frontal. Mas olha, há pessoas que dizem que são muito frontal e fazem muito mal às outras pessoas. Porque são frontais. Já te dou a palavra, Emanuel. São frontais. São pessoas que dizem, eu sou muito frontal e digo aquilo que sinto. Mas essa coisa de dizer frontalmente aquilo que a gente pensa, nem sempre é o melhor caminho. Eu vou-te dar a oportunidade, Emanuel, para tu dizeres alguma coisa. Quando nós vamos pesquisar a origem da palavra hipocrisia, a origem da palavra hipocrisia, diz, é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não possui. Frequentemente exigido que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa é extrapolada ou deixa de adotar. A palavra deriva do latim, ou seja, que vem da palavra ator, fingimento. E aqui é algo muito interessante. É que Jesus condena a hipocrisia e isso é muito ou seja, é visível não só na maneira como Jesus fala com os fariseus, com os sacerdotes, mas na maneira como ele trata as pessoas que não eram hipócritas. Dou o exemplo da mulher adúltera, por exemplo. A mulher adúltera nunca fingiu não ser adúltera. O publicano nunca fingiu não ser ladrão. E é a estas pessoas que Jesus se dirige
porque elas reconhecem o seu erro. E nós estamos a falar aqui na hipocrisia perante os outros. E perante Deus, quantas vezes nós não somos hipócritas? Vamos à presença de Deus fingir algo que nós na realidade não somos. E é isso que Jesus quer. Quer que nós venhamos a Ele e nos despamos desta hipocrisia, deste papel de ator. Ou seja, Jesus quer pessoas autênticas, pessoas que digam: Senhor, olha, tu sabes que eu sou mentiroso, tu sabes que eu sou ladrão, não interessa o pecado que a pessoa tenha. Jesus quer pessoas autênticas e não hipócritas. Pessoas que desempenham o verdadeiro papel, o papel que elas são na verdade, e não um papel de ator. Alguém que finge a todo instante algo que não é. Muito bem. Emanuel, desculpa eu acrescentar aí à tua palavra o seguinte. As pessoas quando dizem: eu sou muito frontal, eu digo aquilo que tenho a dizer e não digo mentira nenhuma, não é? Mas eu tenho que dizer alguma coisa àqueles que eu acho que devo chamar a atenção, que eu devo criticar. Eu sou frontal. A pessoa pode ser frontal, pode ser honesta até, mas, por vezes, a frontalidade é ofensiva e faz mais mal do que bem. Portanto, quando nós formos frontais, cuidado com a frontalidade. Não vai dar-se o caso de nós estarmos a criticar outra pessoa por qualquer motivo e nós sermos uns hipócritas também, diz lá Emanuel. Mas isto que o irmão Carlos Dias disse é totalmente verdade, porque a pessoa, quando está a ser frontal e não mede a maneira como diz as coisas e ao ponto de magoar a outra pessoa, é hipócrita também. E é isto que Jesus diz, porque ninguém pode julgar o irmão, porque Jesus disse assim: tu vês a palha, não é, que está no olho do teu irmão, mas não vês a trave que está no teu olho. Ou seja, o facto de ser frontal com o meu irmão, normalmente quando eu faço isso é porque o estou a julgar, a atitude ou o comportamento dele. Então sou frontal, porque digo o que tenho a dizer, ponto final. Isso também é hipocrisia, porque eu não vejo as minhas falhas e não vejo que sou tão miserável quanto Exatamente. ele, perante os olhos de Deus. Exatamente, quando Jesus disse: tu que vês a trave que está no olho, tu que vês o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu. Não é? Alguém disse alguma coisa? Desculpe. Quantas vezes nós estamos a ter uma atitude dessa natureza? Vemos os defeitos dos outros, os pequenos defeitos dos outros, e não vemos os nossos enormes defeitos e que nós temos muitas vezes e que manifestamos na nossa vida diária. Muito bem, a hipocrisia, isto poderia dar aqui uma conversa animada e longa, mas nós não temos muito mais tempo. Penso eu, não sei quanto tempo ainda temos para falar do resto da lição, mas a lição termina falando da seguinte maneira: arrancando a inquietação pela raiz. Eu não acho muito fácil arrancar a inquietação da vida das pessoas. Eu já estive muitas vezes inquieto e todos nós, alguma vez na vida, já estivemos inquietos, e se inquietação é falta de repouso, então nós precisamos buscar este repouso. E como é que nós encontramos este repouso? Que o título geral das lições deste trimestre é Repouso em Cristo. A lição desta semana termina exatamente com o convite para buscarmos o repouso em Cristo. Eu lembro-me sempre das palavras de Jesus que dizia: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Todos se lembram desta passagem, não é? E para nós buscarmos, para nós arrancarmos esta inquietação pela raiz, arrancada pela raiz, nós precisamos, de facto, viver com Jesus no nosso coração. No dia a dia, viver com Jesus. Quando estamos aflitos, ou quando estamos preocupados, ou quando estamos em alguma situação que não é nada tranquilizante, nós podemos perguntar: como é que Jesus faria
como é que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Já alguma vez nos perguntámos isto? Quando uma pessoa qualquer me ofende, e toda a gente já foi ofendida de alguma maneira, desculpem lá também fazer esta afirmação tão radical, mas eu não acredito que haja alguém que nunca tenha sido ofendido. De alguma maneira, já fomos ofendidos numa outra ocasião, e às vezes somos ofendidos até por pessoas que não esperávamos que nos ofendessem, certo? Quando alguém nos ofende, como é que nós procedemos? Pensamos, eu não vou retaliar porque eu vivo com Jesus e, portanto, eu não vou retaliar. Sabem, há uma dificuldade na nossa vida que muitas vezes nós não nos apercebemos. Nós temos dificuldade em... Eu vou usar uma expressão popular e espero que não se ofenda. Nós temos dificuldade em engolir sapos. Sabem o que é engolir sapos, não é? Disse vulgarmente. Tivemos que engolir aquele sapo, o que quer dizer que nós tivemos que suportar uma ofensa sem poder responder à altura como nós pensamos. Será que nós conseguimos fazer isto sem ficar inquieto e sem guardar rancor a ponto de nos tirar o sono? Será que aquele irmão ou irmã... É o seguinte, como a lição responde aqui para a gente, dizendo que a solução começa sempre com Jesus. E o texto aqui é quando ele diz para nós não turbarmos o nosso coração e crermos nele. Aqui ele estava falando, né, da sua volta, do que vai acontecer na eternidade. Mas isso pode acontecer com a nossa vida hoje. Eu conto-vos uma pequena experiência. Chegamos aqui em Setúbal no dia 6 de janeiro, melhor, 5 de janeiro deste ano. No dia 31, testei positivo para Covid. E toda a família teve que ficar em casa. Isso no sábado à tarde. Na sexta-feira fui ao mercado, comprei as provisões para o sábado, porque no domingo íamos comprar a previsão para a semana. Quando então, depois do pôr do sol do sábado, tentamos todas as maneiras como iríamos comprar comida. Não encontramos forma, porque essas empresas que fazem as entregas demorariam até na quinta-feira para fazer a entrega. Então o Yasser disse, mãe, amanhã eu vou rapidinho no Continente e compro. E então eu me deitei orei, deitei para dormir, mas pensei, não é justo, ele está aqui com a gente, né? Eu testei positivo, ele não pode sair. E então, acordei à noite e pensando como íamos comprar comida. Mas uma voz me disse assim, não se preocupe, agora você dorme. Segunda vez acordei e o pensamento foi o mesmo. Como vamos comprar comida? Eu vou prover, dorme. E eu dormi. Quando foi na segunda-feira, às 9 horas da manhã, o meu telefone tocou. Uma pessoa que eu conhecia apenas há 2 semanas, que a Ruth está aqui do meu lado e conhece a pessoa, me telefonou e disse assim, minha querida, você está a precisar de que alguém leve alguma coisa para você? Eu posso te ajudar. E durante os 14 dias que ficamos em casa, não nos faltou nada. Esta pessoa e mais 2 pessoas do meu trabalho foram nos levar tudo no que nos precisávamos. Iam ao mercado, levávamos até a nossa porta. Então, eu percebo que realmente é em Jesus que começa o descanso. Ele pediu para que eu descansasse naquela noite. E ele usou, em primeiro lugar, uma pessoa
que eu conhecia apenas há 15 dias, Muito bem. né, para que as nossas necessidades fossem sanadas. Então, a lição está dizendo realmente a verdade. A solução começa em Jesus. E não se turbar não é só para a eternidade, é para o hoje que nós estamos vivendo. Muito bem. Já estamos no final do tempo que nos foi concedido e creio que mais ou menos já conseguimos dar uma olhadela geral na lição da semana passada. Espero que nós tenhamos compreendido minimamente o que devemos, a maneira como devemos viver e que Deus nos abençoe e que possamos pôr em prática nas nossas vidas os ensinamentos que vêm até nós cada semana.